Vamos embora reagir agora à coletiva do Diniz após a vitória por 5-3 do Fluminense. Poderia ser até mais, poderia ser 7-3, mas foi uma vitória aí muito boa para o Fluminense, para a gente respirar na tabela do Brasileirão. Voltamos aí a 7º colocado. Então vamos reagir aqui o que foi perguntado e o que o Diniz falou na coletiva de imprensa. Bora ver juntos. 5-3. Diniz, pode começar? Guilherme, boa noite. Boa noite. A gente teve a oportunidade de ver um time que reagiu, um time que em momento algum demonstrou que tinha sido surpreendido. A torcida ficou um pouco ali temerosa, mas o poder de reação do time demonstrou muita confiança para esse próprio torcedor que veio aqui. Faltando 10 dias, amanhã 9 dias para a grande partida, a gente já pode imaginar que você vai mudar muita coisa ou o tempo não vai ser suficiente para que você possa corrigir algumas coisas que você tenha visto nesses últimos jogos, principalmente o fato do time ter tomado muitos gols, né? A correção sempre vai ter. A gente sabe que tem coisas para corrigir, não são coisas muito simples, no sentido de que o número de gols que a gente tomou, a gente acabou tendo uma postura um pouco mais displicente em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, como hoje e contra o Corinthians no primeiro tempo. Mas o time como um todo tem muito recurso tático, porque a gente já está junto há 1 ano e meio e quando a gente está concentrado, que é como a gente vai estar na final, a gente diminui muito os nossos erros. Então eu espero que na final o time vai estar bastante ajustado e bastante focado para fazer um grande jogo. Boa noite, Diniz. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense tomou gols, estava atrás do placar. E teve que ir atrás e conseguiu até empatar e hoje virar esse jogo. Tanto esse ímpeto, esse desgaste físico atrapalha os jogadores para a sequência e também para a final. O time do Felipe Melo sentiu ali no final do primeiro tempo, teve que ser substituído. Não dá para falar, apontar que é isso que faz a gente. Quando ganha, quando perde, ou quando um jogador machuca ou não machuca, não é um fator isolado, como a gente às vezes quer achar, sempre achar meio que, não que você tenha achado um culpado, mas a gente tem a mania de, para um problema complexo, achar uma solução simples. Eu não acho que o que aconteceu com o Felipe foi por conta disso, ainda mais o Felipe, que não jogou no jogo passado, e jogou meio tempo só no outro jogo, então ele é o pior exemplo para falar que foi uma coisa porque a gente saiu atrás e tem um desgaste a mais em relação a isso. Não acredito que seja isso, eu acho que são uma série de fatores que a gente, tanto emocionais, quanto táticos, quanto físicos, que a gente tem que depurar, alinhar e chegar bem para disputar a final da Libertadores. Boa noite, Diniz. Faltam 10 dias, né? Grande final, para o grande dia. E o Fluminense vai ter 2 jogos fora no Brasileiro, Minas, Bahia. Para o próximo já tem 2 jogadores de fora, né? O Ganso e o Cano, estão suspensos. E eu quero saber como é que é seu planejamento para esses próximos 2 jogos. Você já pode falar. Você pretende usar Nino e Kennedy nesse momento, para eles não ficarem tanto tempo sem jogar antes da final, se eles vão ter condições. E sobre os titulares, né? De que medida de planejamento para utilizar eles até a final? A gente tem já um planejamento estudado para a final, mas não é uma coisa que está fechada, mas não deve mudar muita coisa daquilo que a gente pensou, mas você vai ter que aguardar um pouquinho para saber. Surpresa. Você estava falando do trabalho todo, o trabalho além de tudo emocional também. Dificuldade mais específica, às vezes uma reação do jogador pode criar um ruído durante o jogo, assim, especificamente a reação do Marlon na hora do Rodrigo, que acabou não se concretizando, e ele acabou contornando com uma parte da torcida da reação que ele teve. Como é que, enfim, você trabalha esse tipo de situação, claro, um caso isolado, enfim, mas às vezes é um momento que pode criar um estopim, né? Então, o ideal é que não aconteça, mas em alguns casos raros, como o de hoje do Marlon, acontece, aí depois a reação que ele teve para fazer uma correção e a aceitação da torcida ficou melhor do que se não tivesse acontecido nada. É muito pelo fato dele ser uma cria de Xerém, um jogador muito identificado com o torcedor, um grande jogador e que está fazendo uma grande partida, e continuou fazendo uma grande partida, como tem jogado bem sequencialmente o Marlon. Mas o ideal é que a gente não tenha esse tipo de gesto, porque o torcedor pode fazer e a gente tem que saber aceitar, escutar e
jogar bem para poder entregar as vitórias que eles querem. É isso aí. Boa noite, Nils. Parabéns pela vitória, pela obrigado. E aí, Gustavo? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa conversa no vestiário, como você estimulou os jogadores, assim como aconteceu com o Corinthians, né? O time voltou melhor, conseguiu se impor mais. Já tinha buscado uma reação nesse primeiro tempo, mas que você falasse um pouquinho como você vem estimulando o jogador, ele tem incentivando, e se você pudesse dar um panorama do estado clínico, né? Tanto o Felipe Melo, o Keno, o Nino, como a expectativa na presença. Eu acho que todo mundo vai estar à disposição para a final. Eu acredito que a gente vai estar completo para poder colocar o nosso melhor e fazer um bom jogo. Aí, em relação às reações, no fundo, o ideal também seria que a gente não precisasse ter reação no segundo tempo, que a gente tivesse feito o primeiro tempo muito bom hoje e também contra o Corinthians. Não que a gente tenha jogado mal, a gente não jogou mal contra o Corinthians no primeiro tempo e hoje também não. Mas se você for ver, a gente falhou, entrou um pouco desatento, especificamente no jogo de hoje, do Corinthians também. Eu acho que o ponto é esse, é o time entrar desatento, né? É meio sonolento. Se o time entra mais ligado, eu acho que não toma esses 3 gols que tomou hoje, ou os 2 gols que tomou no primeiro tempo. Se o time entra mais ligado, eu acho que não toma os 3 gols que tomou no jogo contra o Corinthians. Entendeu? Eu acho que isso vai meio que levando com a barriga, né? O time entrando assim, meio sonolento, aí vai tomando gol, vai tomando gol, vai tomando gol, vai tomando gol. Entendeu? Eu acho que isso tá ficando recorrente e tem que ficar um alerta ligado, cara. Porque pode chegar na final e acontecer isso também, né? A nossa tão sonhada final da Libertadores. Mas os caras foram assim, fulminantes. Tiveram 2 chances, deram 2 gols. O Fábio não fez defesa no jogo, acho. Então, assim... E foi o que eu falei na análise pós-jogo. Quem quiser assistir, vou deixar o link aqui no card. O Fábio, ele não faz defesa no Fluminense desde o jogo contra o Internacional na Libertadores. O jogo de volta, na semifinal. Desde esse jogo ele não defende. Não tem nenhuma defesa do Fábio. É incrível, cara. Parece que o Fábio parou de jogar futebol. Tipo, com todo respeito, eu gosto muito do Fábio, sou fã demais do Fábio, né? Mas nesse momento tá mal. Ele tá mal. E é o único goleiro que a gente tem, né? Espero que ele melhore, mas tá numa situação mal aí, tá bem complicado. Ele não tá defendendo nada, cara. Nada. Se você for ver as estatísticas, não tem nenhuma defesa do Fábio. É surreal. Por um lado, assim, o resultado, o número de gols que a gente tomou, a gente tem que corrigir sempre, porque a gente não pode desprezar, que no fundo é o que determina o resultado final, quem vai vencer e quem vai perder. Mas ele foi fulminante. Assim, praticamente foram 3 ou... Eles fizeram 5 ataques promissores no jogo e fizeram 3 gols. Um deles, aliás, fizeram 2 golaços, né? O primeiro e o terceiro gol foram muito bonitos. Mas a reação, a gente estava jogando bem já. Eles já tinham feito algumas jogadas muito vou te falar, o Goiás sintonizadas com o que a gente teve ontem. Não, tá? E aí a gente mostrou o vídeo no intervalo e mostrou como é que a gente tinha que entrar. E eu acho que ajudou. A parte tática acabou ajudando bastante no segundo tempo, porque a gente soube aproveitar. Eles foram... Sabe a impressão que dá do Fluminense nas partidas, pelo menos nas últimas partidas, é que o time não estuda o time adversário. Eu acho que essa é o que dá a impressão. Tipo, parece que o Fluminense não estuda o Goiás. Parece que eles, na hora do jogo ali, que eles começam a entender como o Goiás joga. Igual contra o Corinthians. No começo do jogo, parece que o Fluminense foi pego desprevenido e no segundo tempo voltou totalmente diferente. Parece que eles entendem como o adversário joga no jogo, ao invés de estudar o adversário antes, parece que estão estudando na hora do jogo. Isso pode ser um negócio aí prejudicial para o Fluminense. Muito inteligente para aproveitar exatamente aquilo que a gente tinha treinado, que a gente tinha feito um pouco no primeiro tempo e que a gente fez um tanto mais no segundo. Olha, Diniz, e essa desatenção é um sintoma inevitável da ansiedade? Eu acho que tem a ver com a ansiedade, algumas coisas. A gente vai jogar a partida mais importante da história do clube e a mais importante da história de muita gente que vai jogar o jogo. Também acho. E por mais que se tente, a palavra que eu te usei, o verbo presentificar, ficar no...
ficar no presente, a gente não ficar nem olhando para trás e nesse caso nem olhar para frente, é muito difícil a gente ficar no aqui e agora e viver um campeonato tão difícil quanto é o brasileiro. Então os jogadores estão de parabéns, porque não tem sido fácil a gente conseguir para os jogos e de corpo e alma, mas todo mundo está se esforçando muito para que a gente consiga entregar bons jogos e o Felipe Melo vitórias, que é mesmo, o que a gente precisa. na entrevista, falou que está todo mundo pensando na final. Antes do jogo, pós-jogo, muitas perguntas estão voltadas sobre como é que você está trabalhando no lado psicológico dos jogadores, reta final da Libertadores, e o técnico, e a cabeça do treinador, para você, como é que você trabalha a sua cabeça para essa montagem regressiva? Obviamente que para mim também tem um fator, também é um jogo da minha carreira, também passa a ser o mais importante, porque se é uma final de Libertadores, são poucos treinadores que tiveram a honra de disputar a final. E ainda mais a construção que a gente fez aqui no Fluminense, a identificação da torcida com o time, do time com a torcida. A maneira como a gente veio desde o ano passado para cá, é uma construção muito bonita. Então comigo também mexe, mas eu tenho assim eu trabalho muito em relação a isso, de ficar de fato vivendo o melhor momento possível, o presente. Quando eu vou para frente no dia 4, eu dou uma retornada, porque o dia 4 tem que ser hoje, tem que ser lá só. Então a gente tem que viver assim, o melhor possível hoje, sabe? Então assim, é isso, é tentar fazer o que eu tento passar para os jogadores, é o que eu tento trabalhar comigo, é permanecer no estado, vou usar a palavra que eu usei para ela hoje, que é a melhor que eu encontro, presentificar mesmo a vida e ficar hoje é importante, porque hoje a gente está vivo, estamos respirando, estamos treinando, estamos comendo, estamos dormindo e a gente tem que trabalhar, acho que dessa forma, quando chegar no dia 4 a gente vai estar o melhor possível. Obrigado, Diniz. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui no canal, mais uma coletiva de imprensa do Fernando Diniz, né? Ele abordou alguns pontos ali importantes também, que foi o caso da ansiedade. Eu acho que isso a gente também tem que levar em consideração, né? Porque a gente fica ansioso e os jogadores também ficam, galera. Não é só a gente que é torcedor que fica ansioso para chegar à final da Libertadores. O jogador também fica. E isso pode influenciar também no rendimento deles dentro de campo, né? Claro, não estou falando aqui que é uma desculpa, né? Mas isso, de certa forma, pode influenciar, né? A gente tem que saber, a gente tem que entender que eles também são seres humanos, né? Eles também têm sentimentos de ansiedade, no caso, tipo, ficar triste ou animado, confiança e tudo mais, isso também influencia, cara. Você acha que, pô, o Marlon ter feito isso, ele fez à toa? Claro que não, pô. Ele sentiu ali uma angústia de certa forma dos torcedores, de estarem vaiando ele direto e tudo mais. Eu até acho que vaiaram ele antes dele fazer o gol, né? Eu acho que por isso que ele deve ter se irritado ali, que também pra mim não faz o menor sentido você vaiar o time, qualquer jogador, chegando perto de uma final de Libertadores. Sei lá, também tem coisa do torcedor do Fluminense que eu não entendo também. Mas enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, muito importante você se inscrever aqui no canal, é totalmente de graça. Se inscreva aqui no canal e também ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal, né? Estamos perto de bater 1000 inscritos aqui, então ajuda a gente se inscrevendo e compartilhando o vídeo. Também comenta aqui o que você achou e siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram e lá no Twitter, beleza? É isso, valeu, tamo junto, saudações tricolores.